Olá, galera, tudo bom? Olá, galerinha do nono ano. Hoje a gente vai falar do capítulo 4. Para os que não me conhecem, não foram meus alunos, o meu nome é Erika Thiago, sou professora de História do Colégio Força Máxima. A gente vai falar hoje, de novo, né? Vocês já falaram no primeiro capítulo, no segundo capítulo, parou um pouquinho, foi para a Primeira Guerra Mundial, voltamos para o Brasil. República, especificamente República Oligárquica. Hoje vamos falar de economia e sociedade durante o período da República Oligárquica. Partiu? Vamos lá. Vou colocar um slide para vocês para tentar facilitar a vida. Vou ficar pequenininha aqui em cima, mas estou aqui o tempo todo, ok? Para o vídeo, preste atenção, volta. Aproveita que vocês têm essa facilidade agora, tá? E acompanha as aulas durante a manhã, hein? Não é para dormir até mais tarde, não. É para assistir a aula, ok? Para os que não me conhecem, prazer. E para os que já me conhecem, prestem atenção, tá bom? Meu espírito está aí com vocês, ok? Estou observando, tá bom? Beijo, vou colocar aqui o slide. Só um minutinho, tá? A gente vai lá para o slide para a gente poder começar a nossa aula de República Oligárquica. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu sou pequena na vida, gente. Tem que ser pelo menos no vídeo. É mais destaque. Foi. Então, República Oligárquica, tá? Economia e sociedade. Nós vimos, tá? Vocês já viram que nós temos o período republicano. Ele começa com a proclamação da República em 1889 e vai até os dias atuais. Nós vivemos uma república, coisa pública, ok? Então, esse é todo o período republicano. E o período republicano brasileiro é super dividido, tá? Nós temos o período que a gente chama de República da Espada, que foi o que vocês estudaram inicialmente. Período da República Oligárquica, que é o momento onde você tem determinados grupos da elite brasileira controlando a política, tá? Vocês viram isso no capítulo 2, onde a gente fala de dominação política, a gente fala do poder político, como acontecia toda essa manutenção política, tá? Fomos para a Primeira Guerra Mundial, voltamos agora para a República Oligárquica. Agora a gente vai falar de economia e sociedade, tá bom? Esse é o nosso começo. Bem, para falar um pouquinho de políticas econômicas, tá? A gente tem que destacar, né, duas políticas econômicas importantes. O Brasil, a gente já viu que, infelizmente, já nasceu devendo, né, gente? A gente viu que para poder ter a independência, né, ter o reconhecimento da independência do Brasil, Portugal foi obrigada a pagar... Portugal não. O Brasil foi obrigado a pagar uma dívida, pagar um imposto, pagar um valor, tá? Ao governo português. E esse valor, esse dinheiro, conseguiu se pagar com dinheiro inglês. Então, o Brasil já nasceu assim, ok? E não é diferente. A recém-proclamada República veio de uma crise econômica que já vinha se arrastando há um determinado tempo e a gente tem um Brasil extremamente endividado, ok? Uma das políticas adotadas, né, por Campos Salles vai ser a Funds and Law. O que é isso? É o adiamento do pagamento da dívida. São acordos, ok? Não é você simplesmente não pagar. É feita uma negociação com os bancos, né? Com os credores brasileiros. É feita essa negociação. E essa negociação, através dessa negociação, o Brasil consegue o adiamento dos prazos de pagamento. Para quê? Tá? Se eu consigo adiar a minha dívida, eu tento me recuperar. Essa era a intenção. Eu vou jogar para frente a dívida, e enquanto isso eu tento recuperar, tá? A economia. É claro que nada nessa vida é de graça, né? Principalmente quando se fala de banco, ele vive disso, ok? E é claro que vai ter uma série de recomendações, né? Vai ter uma série de imposições dos ingleses para que, uma série de recomendações para que esse acordo seja firmado. A Inglaterra fala, ó, valeu, eu adio, eu concordo com você, eu vou lá e te prolongo um pouquinho a sua dívida. Mas em troca, você, para me garantir, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí uma série de determinações vão ser impostas,
ok? Algumas taxas, aumentos de impostos, redução dos gastos públicos. Então, uma série de recomendações é feita para que esse acordo seja firmado. Uma outra política que é muito famosa, né, é a chamada Convênio de Taubaté. Convênio de Taubaté. Taubaté é famoso, né? Por muitos de vocês, então, adolescentes, eu sempre, quando eu dou aula, eu falo Convênio de Taubaté. Professora, todo mundo conhece Taubaté porque tem a grávida de Taubaté. Então, Taubaté é famoso. Taubaté, né, é uma cidade em São Paulo, vai receber esse nome porque vai ser onde vai ser feita essa reunião. Essa reunião ela vai acontecer no ano de 1906, né? E vai ter representantes de algumas elites brasileiras, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, para discutir os rumos da economia em relação ao café. Nós temos, nesse momento, uma superprodução de café, ou seja, tem café demais, tem gente comprando de menos, ok? Apesar, não estou falando que o café ninguém quer, não é isso. Bom, o café ele é uma mercadoria que está vendendo, que continua ainda com o seu mercado na Europa, só que você tem um aumento dessa produção de café. E esse café, ele acaba sobrando, né? Não é que não tenha mercado, é que o mercado está saturado, já tem café demais. Então, essa reunião vai acontecer entre essas elites, e nessa reunião vai se definir o seguinte, tá? Que o governo compraria essas sacas de café que está sobrando, tá? O governo faria essas compras e o que ele faria com esse café? Estoca. Para quê? Para esperar o momento que o preço do café tivesse maior, né? Subisse, para poder vender esse café. Por que isso, gente? Então, vamos lá. Lei da oferta e procura. Eu costumo dar, por exemplo, para os alunos, como que funciona a lei da oferta e procura, tá? Vamos lá. Se eu tenho uma caneta para vender, tá? Você está na fila ali de uma prova super importante, um concurso super importante, e ninguém tem caneta. Eu estou vendendo a caneta a R$10 cada caneta. Se você não tem caneta, provavelmente, se você tiver, claro, tem outros fatores, você vai pagar R$10 na minha caneta, porque não tem caneta. Ok? Agora, se tem muita caneta sobrando, tu não vai pagar R$10. Porque eu faço por 10, o outro cara faz 3 por 5, o outro faz... Praia, você já viu como funciona na praia? É tanta gente vendendo o mesmo produto que tu negocia com o cara faz um desconto para você. Porque se você não comprar com ele, ele sabe que provavelmente vai vender para outro vai passar ali, vai vender o mesmo produto e vai negociar, vai fazer 3 por 10, tá? Então, o que acontece? Quando você tem muito de uma mercadoria no mercado, a tendência do preço é cair. Tá? E essa é a consequência de quando você tem uma produção muito grande do café, ok? Então, qual era o projeto, qual é o plano desse convênio? Vamos fazer o seguinte, o governo compra essas sacas que estão sobrando, tá? Estoca para vender no momento que o preço estiver melhor, tá bom? Tá bom, e aí? O governo compra com que dinheiro? O governo pegaria empréstimos para suprir. Tá? A gente tem um governo pegando empréstimos para poder fazer a compra desses cafés. Esse acordo vai ser conhecido como Convênio de Taubaté. Ok? Fechou? Vamos para o nosso próximo slide. Cenário econômico brasileiro. O cenário brasileiro econômico. Só café, professor? Você falou de café. Só café? Sabemos sim que o café é o principal produto de exportação do Brasil nesse momento. Sim, sabemos. Mas não é só café não, tá, gente? A gente tem outros produtos aí. Só para a gente saber a história do café um pouquinho. O café veio lá do norte da África, foi comercializado a primeira vez pelos islâmicos, né? O café ganha mais destaque depois da segunda Revolução Industrial. Não sei vocês, mas eu que não costumo beber café, se eu beber um pouquinho de café, eu acordo imediatamente. Né? É claro que algumas pessoas, por tanto consumirem, criam uma certa resistência. Eu conheço pessoas que tomam café para dormir e dormem. Eu nunca conseguiria isso. Mas tem gente que não. Então, o café ele tem essa questão de servir como estimulante energético, né? Como uma fonte de energia para despertar. Então, o café ele ganha força principalmente depois da primeira Revolução Industrial, onde os trabalhadores trabalhavam horas e horas e horas e o cara precisava ficar acordado, precisava ter energia. Tá? No Brasil, a história do café começa durante o período regencial. Tá?
O café começa a ser plantado aqui, a gente vê que a gente vai ter a plantação dele ali na região do Vale do Paraíba, né, no Rio de Janeiro. Depois ele vai para o Oeste Paulista e é ali que ele vai ter o grande destaque, no Oeste Paulista. Ok? Então, ele é o principal produto, mas não é o único. Nós temos um outro produto também. Esse outro produto é o charque. Shark. Não é o Baby Shark, tá? Porque você fala, eu achei que Shark era tubarão por causa do Baby Shark. Aqui o Shark é com CH. Bom, Shark. Carne seca, aquela lá que sua mãe vê lá no mercado, Shark ponto de agulha, que fica lá exposto. Aquela carne salgada, né? Era um produto importantíssimo, principalmente no Rio Grande do Sul. Por quê? Professora, carne seca era tão importante? Minha mãe só usa para o feijão. Galera, essa época nós não temos, pensa só, não temos geladeira, freezer, nada disso. Então, para ter o consumo de carne, a forma para se consumir a carne normalmente era o charque, a carne salgada. Tu já percebeu que a carne seca no mercado ela não precisa ficar no freezer. Ela não fica naquela área geladinha, ela fica ali exposta. Porque o sal, de certa forma, conserva aquela carne. Então, a gente está falando de um produto importante, de alto consumo, tá? E nós temos, você pensar a Revolução Farroupilha, quem participou da Revolução Farroupilha? Os estancieiros de charque lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente já tem, o charque há muito tempo, os estancieiros do Rio Grande do Sul disputando o cenário político nacional. Né, disputando ali uma participação maior dentro da política nacional. Então, o charque também é um produto muito importante. Algodão. O algodão ganhou destaque principalmente após a Primeira Guerra Mundial, principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Por que após a Primeira Guerra Mundial? Os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial diretamente, que eram grandes produtores de algodão, estão em guerra, tá? O cara tá lá em guerra, opa, não, mas vamos plantar algodão, porque algodão é importante. Não, a gente tem a economia desses países travadas. Essas indústrias não estão funcionando. Seus esforços estão voltados para o conflito. O que faz com que o Brasil, né, que não está fisicamente dentro do território envolvido no conflito, comece a produzir para suprir esse mercado que a Primeira Guerra deixou, tá bom? Então, o algodão começa a ganhar um destaque. O cacau. Todo mundo sabe que o cacau faz chocolate, né? O cacau, matéria-prima de chocolate, um produto que que começa a ter um grande crescimento de consumo agora. Para fazer o chocolate mesmo, também é um produto que se destaca, principalmente na Bahia. Quem viu aqui qualquer novela de Jorge Amado, que retrata Bahia, os pais de vocês lembram mais, né? Renascer, algumas novelas bem antigas, gente, coisa de mais velho, tá? Lembra dos coronéis, né? Do cacau, e principalmente na Bahia a gente tem uma produção, né? De cacau bem grande, né? Voltada para esse mercado externo para o consumo de chocolate, tá bom? Cana-de-açúcar, vocês que acharam que depois do período colonial ninguém mais produzia açúcar no Brasil. Não é assim. Inclusive, vai ter um período ali da República, né, do segundo reinado da República, que o cana-de-açúcar vai voltar a ser o segundo produto mais exportado. Tá? Ele vai ocupar em alguns momentos aí de novo notoriedade. Cana-de-açúcar até hoje, tá, gente? Você vai lá no Nordeste, numa viagem que eu fiz recentemente a Pernambuco, e aí eu de carro fui para o sul, que eu fui visitar Alagoas. Você vê toda essa região litorânea, ali da BR-101, de litoral, você vê produção de cana-de-açúcar, ainda é muito forte no Nordeste, tá bom? O produto viveu o auge, claro, no período colonial, a gente sabe disso, mas ele não deixa de ocupar um lugar de destaque, não, principalmente no Nordeste, mas também vai ser produzido no Sudeste brasileiro, ok? Hoje a gente tem uma outra importância da cana-de-açúcar, o professor de Geografia fala melhor disso do que eu, mas a gente tem a cana-de-açúcar presente, fazendo parte também das atividades econômicas do Brasil nesse período de República Oligárquica. A borracha. A borracha, vamos lá, a borracha vem lá da seringueira, é uma árvore, tá? Que você extrai o látex para originar a borracha. Qual é a importância da borracha nesse momento? Depois da Segunda Revolução Industrial,
Vamos pensar numa indústria, vamos pensar num carro, vamos pensar no maquinário. Para que serve a borracha, gente? Você tem borracha em tudo, né? Então, depois da segunda revolução industrial, a gente começa a ter um destaque para a borracha. E as seringueiras, elas são muito presentes na região amazônica. Essa extração, a gente está falando de extrativismo aqui, tá? De extração. Esse extrativismo vai transformar um pouquinho as configurações territoriais do Brasil, vamos dizer assim. Porque a gente sempre teve um êxodo, uma migração muito grande do Nordeste para o Sudeste, a gente sempre vai falar muito disso. Mas com o auge da borracha, a gente tem uma mudança. A gente tem o Nordeste sofrendo imigração rumo ao Norte para trabalhar na extração dessas borrachas. E isso eu estou falando do meio da floresta amazônica, que é onde você encontra esses produtos. E aí, vamos lá, o cara está lá, né, nessa floresta, extraindo essa borracha, ele olha para uma árvore e fala, eu acho que a partir daqui não é mais Brasil. Claro que não, né? Nós vamos ter essa extração da borracha acontecendo e essa galera que está indo extrair a borracha, eles vão entrar a floresta dentro. Inclusive, ao fazer isso, eles vão entrar em território boliviano, né? O que vai gerar uma divergência entre Brasil e Bolívia, que é chamada de questão do Acre. Tá? Esse território que pertencia à Bolívia começa a ser invadido por seringueiros brasileiros, okay? Em busca de extrair o látex, e isso gera um atrito que vai ser resolvido com o Tratado de Petrópolis, que vai ser assinado em 1903. Esse tratado vai definir a compra do Acre, né? É um território que a gente não conhece muito, tem algumas brincadeiras, né? Os alunos sempre fazem com relação ao Acre, tá, gente? Vamos respeitar mais o Acre. Mas nesse momento que o Acre vai ser anexado ao território brasileiro, através da compra. Então, a gente está falando de um território que vai ser comprado. Nós vamos ter um acordo sendo assinado entre... Não é só o valor da compra, uma outra questão que vai ser definida é que, além do pagamento, né, pelo Acre, seria feita uma ferrovia, né, Médio Maria, que vai ser construída até o Pará para escoar também o látex, que também é extraído na Bolívia, e iria até Belém, essa ferrovia. Muitas mortes na construção, a gente tem algumas questões envolvendo a construção dessa ferrovia. Não sei exatamente atualmente como ela está, mas eu já vi algumas coisas falando muitos trechos abandonados, infelizmente, apesar de ter sido um custo muito alto, né? Mas hoje está lá, né? Alguns trechos não funcionam, né? Não estão destruídos e abandonados. Tá bom? Uma outra questão econômica é a indústria. Quando a gente fala de indústria nesse momento, a gente tem que... Opa, calma aí, bom? Indústria, industrialização, revolução industrial... Não, ainda não. A gente ainda está caminhando nesse sentido. A gente vai destacar a industrialização aqui para São Paulo, principalmente, que a gente tenha uma questão, a gente ter capital, principalmente, né, gente? Capital, dinheiro. Você está falando, cafeicultor está onde? Oeste Paulista. É a galera que tem dinheiro para investir numa indústria, né? Para consumir coisas de uma indústria. A gente está falando de uma indústria que é muito limitada, não temos indústria de base ainda, o que faz com que a indústria brasileira, que já é limitada, se você for ter uma máquina, tu tem que exportar, isso eleva o custo, tá? Isso dificulta a vida para essa industrialização acontecer, mas a gente tem, caminhando, tá bom? A gente tem um iniciozinho aqui de um processo de industrialização que ganha um respiro maior, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Como eu falei lá, o caso do algodão. Durante a Primeira Guerra Mundial, você não tem os grandes países industrializados envolvidos na guerra, você tem suas indústrias paralisadas, o que vai fazer com que eles necessitem, muitas vezes, com que o Brasil, que comprava desses países, tenha necessidade de começar a produzir, porque não tem mais de onde comprar. Então, a gente tem aí um processo de substituição, tá? A indústria ganha força. Ok até aqui? Sim?
Vamos falar de sociedade, tá? Nosso módulo fala de economia e de sociedade. Processo de urbanização. A gente, também estamos caminhando aí. A gente está falando de um Brasil que é basicamente rural, ok? A galera vive no campo, tá? Nós vamos ter um processo de urbanização, classe média urbana, mas isso está caminhando, isso é muito limitado, tá? E dentro desse processo de urbanização, a gente tem as reformas urbanas. É muito famosa a gente estudar as reformas urbanas do Pereira Passos, que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro não foi a única cidade que fez a sua reforma urbana, não. Tá? A gente tem um mundo novo, a gente tem um mundo com automóveis, e a estrutura colonial que a cidade do Rio de Janeiro tinha não cabia a esse novo mundo que estava se apresentando. Então, assim, reformas urbanas aconteceram na Europa. O Brasil, ele meio que só seguir um caminho, porque é algo que era uma realidade em outros países, tá? Em outras cidades do Rio de Janeiro. Aqui tem uma imagem de um cortiço, tá? No Rio de Janeiro, esses cortiços eles vão ser demolidos, tá? Com um projeto de revitalização da cidade, de arejar a cidade, de fazer avenidas mais largas, avenidas que pudessem passar esses automóveis, né, que estão começando aí a surgir. Então, a gente tem uma imagem aí que representa esses cortiços. Bem, vamos falar de um outro tema, a questão do negro, tá? Vimos que não temos escravidão desde 1888, tá? A escravidão acabou de forma legítima, legal. Era legal, agora não é mais a escravidão no Brasil. E onde que isso é um problema? Nada, isso não é um problema, isso é uma maravilha. O problema é quando você dá alforria para os escravos e fala, boa sorte. Um cara que é analfabeto, um cara que trabalhou no campo a vida inteira, né? E esse cara simplesmente é jogado na sociedade sem nenhuma política pública que inserisse esse indivíduo. Esse cara ele não sabe ler, ele não sabe escrever, esse cara não tem nenhum conhecimento de ofício, poucos são os que têm esse conhecimento, e esse cara é jogado na sociedade. Então, esse cara acaba sendo mão de obra precária, né? E acaba sofrendo o que nós vivemos e observamos aí, a questão do negro até hoje. A gente vai ter políticas públicas para tentar equiparar a questão do negro praticamente só no século XXI, tá, gente? Então, assim, a gente tem até uma Constituição que coloca essa igualdade, mas políticas públicas eficazes, ela demora um pouquinho, bastante, né? Então, a gente tem o negro que deixou de ser escravo e agora é o quê? Qual é a preocupação do Estado com esse negro? Tá bom, eu forriei não sei quantos milhões, o que eu faço com essa galera? Essa galera não tem especialização, essa galera vai viver aonde? Tu acha que o dono da fazenda fala, tô te dando a tua alforria. Tu pode continuar morando aqui normalmente, você é bem-vindo. Não funciona desse jeito, né? Então, você tem uma massa de recém-alforriados que é jogado na sociedade sem nenhuma política para atender esse grupo. E esse processo vira uma bola de neve, vai se arrastando e perdura até hoje, né? Na nossa sociedade. É muito comum o discurso de dívida histórica, né? Porque é um processo de reparação que não foi feito e esse problema ele só vai crescendo, tá? Então, é algo que tinha que ter sido resolvido, não é uma exclusividade do Brasil. Bom, gente? O Brasil. Não é uma exclusividade do Brasil. Isso aconteceu em outras sociedades também. Tá? Nós também tivemos esse tipo de problema. A sociedade americana também teve esse tipo de problema. A sociedade brasileira não foi diferente. Nós temos o fim da escravidão e nós temos o governo não dando assistência nenhuma para atender esse grupo que está chegando. Tá? E aí o que nós temos são os resultados das questões do negro dentro da nossa sociedade. Precarização, vira um ciclo vicioso, o pai não tem escolaridade, não consegue transferir para o filho, e isso vai, ok? Bem,
Esse módulo ele é menorzinho, tá? A gente vai ter módulos maiores. Esse módulo é um módulo menor. A gente fala de questões de sociedade, questões econômicas, algumas políticas econômicas adotadas no período, tá? Bons estudos, acompanhem as aulas durante a manhã. Fiquem com Deus. Beijos.